Pessoal, tá compartilhando? Tá tudo certo? Oi, Priscila. Tá tudo certo. Tá compartilhando, sim. Tá tudo certo. Obrigada. Boa noite a todos. Sou a Priscila e hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Validação do método bioanalítico de abiraterona em plasma humano, utilizando a técnica LCMS e MS. No meu trabalho, eu vou apresentar os objetivos gerais e objetivos específicos, vou desenvolver o meu artigo e vou demonstrar a conclusão. A quantificação de fármacos em plasma é muito importante para o lançamento de novos medicamentos. E é muito comum a utilização de cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massas devido aos limites de detecção. De acordo com a Anvisa, eu preciso validar um método com ensaios específicos para que eu consiga fazer uma bioequivalência farmacêutica. O objetivo geral do meu trabalho é validar um método bioanalítico para a quantificação de abiraterona em plasma, utilizando a cromatografia líquida acoplada a espectrômetros de massas. Os objetivos gerais. Objetivos específicos do meu trabalho é estudar sobre o fármaco abiraterona, definir as técnicas de quantificação e quantificação e discutir sobre os resultados obtidos no meu trabalho. O abiraterona é um medicamento utilizado no tratamento do câncer de próstata. Ele inibe a produção de hormônios como a testosterona, que são responsáveis pelo crescimento do câncer. É um comprimido revestido de 250 mg, contendo acetato de abiraterona. Ele deve ser administrado antes das refeições e é excretado através das fezes e urina. A fórmula molecular está representada a seguir e a fórmula estrutural do composto abiraterona. A técnica de separação utilizada foi a cromatografia líquida. Aqui eu tenho um sistema de injeção com uma agulha que puxa a minha amostra do vial e, através de uma bomba de alta pressão, ela empurra a minha amostra, que se mistura com a minha fase móvel, e essa amostra ela é empurrada através da coluna, a bomba de alta pressão, até a coluna, que contém a fase estacionária, que é onde acontece a separação. E tem o meu detector, que ele detecta os meus íons e os cromatogramas, que são armazenados pelo computador. O espectrômetro de massas foi a técnica de identificação. Aqui tem uma fonte de íons que separam os íons em positivos e negativos, e eles são acelerados até o espectrômetro de massas, que é onde acontece a separação através da razão massa-carga. No MS1, os íons eles são identificados na célula de colisão, com a energia de colisão aplicada. O meu íon ele é fragmentado e ele é identificado no MS2. A ionização utilizada foi o tipo electrospray, que é a formação de um spray com cargas carregadas, e os íons eles são liberados até o espectrômetro de massas que identificam esses íons. A bioequivalência é a comparação entre um medicamento genérico e um medicamento referência de acordo com o tempo de retenção e a concentração plasmática máxima. Eu preciso validar um método bioanalítico para garantir que os meus resultados são confiáveis, e a resolução utilizada para esse método foi a RDC 27 de 2012. Materiais e métodos utilizados nessa validação. Aqui são demonstrados os materiais, os reagentes e os equipamentos utilizados. As condições cromatográficas foi utilizada o acetato de amônio 10 milimolar mais 0,1% de ácido fórmico na fase móvel no canal A. No canal B foi utilizado acetonitrilo a 100%. A coluna cromatográfica utilizada foi a kit PLC DHC18 de 2,1 por 50 milímetros de 1,7 micrômetros. Temperatura da coluna foi 45. Temperatura do autoinjetor 10 graus. Fluxo 0,4 ml por minuto. Volume de injeção 3 microlitros. Modo de injeção partial líquido. Tempo de corrida 2 minutos. Os componentes do meu LCMS utilizados foram o cromatógrafo líquido, aqui o tipo PLC da Waters,
O espectrômetro de massas foi o TQS e o software foi o MASLINS 4.1. Foi utilizado um gradiente de fase nova, que é a alteração da proporção da fase nova ao longo da minha curva analítica. Aqui é demonstrado o gráfico do gradiente. As condições do espectrômetro de massas, o íon precursor do abiraterona foi 350.3, o íon produto 156, o dwell time, que é o tempo de leitura do meu cromatográfico, foi 0,2, folha 80, folhas 50. Para o meu padrão interno, que é o abiraterona D4, foi utilizado 354.3, íon produto 160, dwell time 0,2, folha 80, folha 50. O tempo de retenção para uma analítica padrão interno foram de 1,3. Resumo do método: foi utilizado uma precipitação de proteínas, que foi adicionado plasma no tubo Eppendorf, tampão, padrão interno, cetometrila, foi agitado 2 minutos, centrifugado 3 minutos, depois essa amostra verteu-se para o uval. Resultados de discussões. Na seletividade, que é um ensaio que determina se o método é seletivo, foram utilizados 4 plasmas normais, um LIPEN, um embolizado, LIC e PI. Na RDC fala que eu posso ter até 20% da área do meu LIC para o canal do analito. Então, se nessa tabela é possível observar que eu não tenho nenhum interferente. E para o padrão interno, eu posso ter até 5% da área do meu padrão interno. E eu não tenho nenhum interferente, então o meu método é seletivo. Aqui é possível observar um cromatograma de uma amostra branca, de um plasma normal, e um cromatograma de um líquido, um multiplicador de quantificação. O efeito residual é um ensaio que demonstra se no método, se injetar uma amostra de concentração alta e depois injetar uma amostra de concentração mais baixa, eu vou arrastar alguma sujeira ou não da minha amostra. Então, eu posso ter até 20% da área do meu analito, da área do meu líquido, e 5% da área do meu padrão interno. Então, inicialmente eu tive 4%, depois da amostra LSQ eu tive 12% e 6%. Então, os valores estão dentro do permitido. No efeito matriz, é um ensaio que determina se a minha matriz biológica tem algum efeito sobre a minha resposta do meu analito em solução e em plasma. Para cada amostra foi calculado um fator matriz, e é feita uma média, e o meu CV foi de 2,9%, eu permiti até 15%, então o meu método não apresenta efeito matriz. Na curva de calibração, foi utilizada uma concentração de 0,05 nano até 100 nanograma por ml. Os controles de qualidade foi utilizado de 0,15 a 160 nanograma por ml. Curva de exatidão e precisão. Na RDC pede que eu tenha 3 curvas, pelo menos 3 curvas de calibração, curva de exatidão e precisão, e uma delas, pelo menos, tem que ser extraída em dias diferentes. Então, mas no meu trabalho eu demonstrei apenas uma, para não ficar muito extenso. Nessa curva de exatidão e precisão, foram extraídas uma curva fresca com controles LIC, CQB, CQN, CQA e CQD, e os valores ficaram dentro do permitido. A validação da reinjeção total é um ensaio que determina se eu tiver algum problema no meu equipamento, eu posso injetar meu ensaio desde o início sem que eu tenha algum problema. Então, eu pego uma da curva de exatidão e precisão que tenha sido aprovada, injeto a curva e os controles baixo, médio e alto novamente e vejo se os meus desvios estão dentro de acordo. Então, nessa validação da rejeição total, foi observado que os valores estão dentro do permitido. A validação da rejeição parcial, o que muda é o método de processamento. Então, eu pego uma das steps que rodaram e processo com meus controles na validação da reinjeção total. Com isso, é um ensaio que permite que, se eu tiver algum problema no meu equipamento e eu quiser reinjetar meu ensaio a partir da metade, eu consigo ou não. Então, com isso,
os desvios ficaram dentro do esperado e foram aprovados. Recém-preparada, como o próprio nome diz, é um ensaio que tem que injetar imediatamente após o fim do preparo. Então, foi preparada uma curva de calibração com 3 controles baixos e altos, e eles foram injetados imediatamente após o fim da extração. E os desvios ficaram dentro do permitido. A estabilidade de curta duração, no dia em que eu faço a recém-preparada, eu faço outros ensaios junto. Então, junto com o RP, foram dopados outros controles. Então, ele foi preparado no dia 30, a estabilidade de curta duração, ficou embancada, e 19 horas depois foi extraído com uma curva fresca. Isso demonstra que as minhas amostras elas são estáveis em bancada em 19 horas. Estabilidade pós-processamento auto-injetor. No dia do preparo, elas foram preparadas junto com a RP novamente, no dia 30/7, e foram analisadas no dia 5/8. Essas amostras elas já ficaram extraídas e foram colocadas dentro do auto-injetor. No dia do preparo, foi feita uma curva fresca e foi adicionado esses controles que já estavam extraídos, e com isso eu tive um EPP de auto-injetor de 139 horas. E a estabilidade pós-processamento em temperatura ambiente, as minhas amostras ficaram em temperatura ambiente, e eu tive um IPP temperatura ambiente de 138 horas. Estabilidade em ciclo de congelamento e descongelamento, freezer comum. As minhas amostras novamente foram preparadas no dia do RP, junto com o RP, e elas foram extraídas no dia 2. Nesse período foram feitos vários ciclos de congelamento e descongelamento. E com isso eu tive 5 ciclos de congelamento e descongelamento para freezer comum, e 5 ciclos de congelamento e descongelamento para ultrafreezer. Estabilidade de solução um ensaio que determina se o analito ele estava em solução. Primeiramente, é feito em conjunto para a solução de 1 mg por ml, e depois é feito em conjunto para a minha solução de trabalho, que seria o meu liquidificador de quantificação. As minhas amostras, elas são comparadas às amostras de refrigeração, que ficaram 15 dias refrigeradas, as que ficaram 23 horas em bancada, com uma amostra fresca, que foi pesada no dia do ensaio. E com isso, as amostras demonstraram-se estáveis em solução para a beraterona e para a beraterona 4 demonstraram estáveis. Estabilidade de longa duração, LD freezer comum. As minhas amostras foram preparadas junto com o RP no dia 30/7 e foram extraídas no dia 1º/11. Com isso, no dia do ensaio do LD, foi preparada uma curva fresca com os meus controles, e com isso eu tive um LD freezer comum de 94 dias e um LD freezer comum ultra freezer de 94 dias. Com isso, eu consigo determinar que o meu método ele é seletivo, ele é exato, ele é preciso, ele não apresenta efeito residual, não apresenta efeito matriz, ele é estável em solução e ele é estável em matrizes biológicas. E com tudo isso, eu consigo fazer um estudo de bioequivalência. Obrigada. Obrigada, Priscila. Parabéns aí por sua apresentação. E agora a gente passa, então, para a segunda parte, né? Alguém quer começar? Ou eu vou ter que indicar aí a primeira pessoa que começa a perguntar? Por mim não tem problema, precisa que eu comece? Então, vamos por ordem alfabética, tá bom? Então, a professora Adriana vai iniciar a sua arguição, tentando manter aí mais ou menos os 10 minutinhos, tá bom? Então, tá bom. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Obrigada, Glaucio, obrigada, Priscila, pelo convite. Achei
extremamente legal o trabalho. Tive pouco tempo para ler, como eu falei para a Priscila, mas a parte que eu li, o que eu consegui ler, né, foi bem interessante. Eu queria começar falando um pouquinho da introdução. Eu acho que faltou falar na introdução do analito e das figuras de mérito. A sua introdução ela ficou pequena. Tá? E as outras coisas acabaram ficando na discussão, que eu acho que eram assuntos mais que cabiam à introdução. Tá? Em relação aos objetivos, você fala de objetivos específicos e o objetivo geral. Você fez o estudo do fármaco só? Não. Não, tá. Você fez técnicas diferentes de identificação e codificação? Também não. Foi só LCMS. Tá. Então, eu acho que, eu não sei se é obrigatório colocar objetivos específicos, mas eu tiraria objetivos específicos. Porque, na verdade, você não fez essa parte, né, de estudar o fármaco e de falar de outras técnicas, outros métodos de quantificação. Tá. Talvez eu tiraria essa parte dos objetivos. E eu estou falando em relação ao documento que eu recebi, tá? A sua apresentação está um pouquinho diferente do artigo que você mandou para a gente corrigir, tá bom? Então, eu modificaria isso também. Quando você fala do item 3, né, do seu analito, da biraterona, eu acho que isso deveria ser adicionado à introdução também, né, que é onde você fala o seu trabalho, o que é que você vai fazer. Para mim, eu acho que isso fica melhor se encontrado na introdução. No item 4, você entra com detecção e quantificação. Eu acho que esse item seria mais material e métodos. Você poderia chamar já aí, porque você já entra falando qual a técnica que você vai usar, como vai ser a sua análise. Tem um lugar, logo após a figura 2, que você coloca aquela foto da representação do UPLC. Tá? Você sabe onde que é? Você quer que eu mostre? Sabe onde é, né? Sei sim. Você tem uma frase que você fala assim: as fases móveis não podem possuir oxigênio. O que você acha dessa frase? Eu acho que... Por que eu estou perguntando isso? Porque se quando você fala as fases móveis não podem possuir oxigênio, significa que você não pode usar água. Sim, eu pensei na água. Você não pode usar metanol. Uhum. Por exemplo, quando você tem uma cromatografia de fase reversa, você usa necessariamente a água, metanol, acetonitrila, né? Mas água e metanol você usa. Então, tem oxigênio. Então, na verdade, eu reescreveria essa frase colocando que não pode haver na fase móvel, além de todos aqueles parâmetros que você colocou, alta pureza, dissolver o analito, não interferir, não dissolver a fase da coluna, né? Miscibilidade, viscosidade, todos aqueles parâmetros que você colocou, você tem que, então, falar que não pode possuir gases dissolvidos. Não necessariamente é só oxigênio. Quando você fala a frase, não pode possuir oxigênio, parece que a fase móvel, o constituinte da fase móvel não pode ter oxigênio. Então, eu acho que eu mudaria um pouquinho essa frase, certo? Tá certo, com certeza. Bom? Na parte da validação, então, eu acho que tem algumas coisas que também caberiam entrar na introdução, né? Quando você fala o que é a validação, qual a importância da validação, eu acho que isso pode ser um item adicionado na introdução, que é o que vai chamar, né, o que vai trazer a pessoa para saber o que vai ser o seu trabalho. Eu não sei, faz algum tempo já que eu não faço validação, tá? Faz uns 2 anos, então eu não me lembro se isso foi mudado, mas tinha uma figura de mérito que chamava robustez. Isso não trata disso. Não. Tá, mas você sabe do que se trata? Eu quero demonstrar, se meu método ele é robusto. Tá. Pequenas alterações, né, nos parâmetros do seu método, se vão influenciar
ou não no seu resultado final. Tá bom. Você não fez isso. A proporção de solvente de extração, ou não colocar padrão interno. Eu já fiz em teste, mas oficial não. Isso, essa parte ela tem muito a ver com o método de extração, não com a análise em si. Tá? Por isso que é interessante, às vezes, fazer. Não sei no seu caso, para ensaios bioanalíticos, como são. Mas é uma figura de mérito bastante interessante. As condições cromatográficas, você colocou a temperatura do injetor automático de 10 graus Celsius, é isso mesmo? Não, é do manager. É onde ficam as amostras guardadas, 10 graus. Tá, mas é um injetor automático? Onde é? Isso é no equipamento ou isso é um freezer? É no equipamento. Fica a temperatura de 10 graus. A gente tenta colocar entre 10 e 15 graus, para não ficar uma temperatura elevada e eu ter alguma degradação da amostra. Tá, e ela é injetada nessa temperatura mesmo? Sim. É um ambiente frio, estável. Tá bom. E no caso do padrão interno, você usou um padrão interno, Deuterado. que era o seu analito deuterado. Sim. Certo? Por que você escolheu esse? Na onde eu trabalhava, não tive muitas opções de estruturas semelhantes. Então, a gente optou pelo... Você não tinha um acetato? Não. Tem outros acetatos, mas... Não, o acetato do seu analito. Sim. Nesse caso, eu não por usar. Porque eu vi que o tempo de retenção é muito parecido, né? É igual. É igual. É igualzinho. Nem sempre os deuterados são... Você fez a diferenciação. Tempo de retenção, mas nesse caso ele saiu bem certinho, mesmo, no mesmo tempo. É igualzinho. É praticamente em cima. Praticamente. Né? E como que você fez para diferenciar esses dois, já que o tempo de retenção é o mesmo? Pela massa mesmo, né? Pela massa molar. Pela ionização. E pela ionização. O fragmento também, os filhos foram os mesmos. Tem um pouquinho de diferença só na massa, né? Sim. Por conta dos deutérios, mas em relação, é a única diferença. Sim. Outra coisa, tinha pureza, os padrões? Você não citou, acho que em lugar nenhum. Tinha, mas eu não coloquei. Eu posso colocar. Tinha sim. É legal sempre que você vê um padrão analítico, colocar entre parênteses a pureza. Tinha sim. A pureza é importante quando se calcula depois a concentração no final, porque às vezes você tem que fazer uma correção do valor. Nesse caso não tinha fator de correção, mas posso colocar sim. Na parte de resultados de discussão, a seletividade, você pega a tabela 10, você coloca o valor de área. Sim. É legal você colocar a unidade, entre parênteses. UA, unidade de áreas, alguma coisa assim. Tá bom. E tem também outros lugares que não tem unidade. Eu acho que seria legal você adicionar a unidade. Adicionar também as tabelas, legendas, porque você usa várias siglas e às vezes a gente esquece o que é. Então eu tenho que voltar lá atrás para conseguir lembrar o que são as siglas. Então, se você colocar uma legenda pequenininha embaixo da tabela, com todas as siglas que você usa na tabela, a gente consegue ler e interpretar os resultados facilmente. O Jefferson tinha comentado comigo isso com relação à apresentação, mas eu não pensei com relação ao artigo escrito. Sim. Na apresentação eu vi que você colocou. Na apresentação eu vi que você colocou em vários lugares. Mas a tabela, ela tem que ser autoexplicativa. Você olha ela e você já tem todas as informações. Então, é legal para o leitor não precisar voltar, né, no começo do seu trabalho para conseguir identificar as amostras, os nomes. Qual que foi o N que você usou, o número de amostras? Na validação toda? Não entendi.
Número de pontos da curva? Na validação toda. Principalmente na seletividade. Na seletividade, foram utilizados. Você tem uma tabela lá com vários valores. Sim. Não entendi sua pergunta, professora. Na tabela 10, você tem vários valores. Aham. Tá. Isso são valores de injeção, você injetou 10 vezes ou você fez 10 amostras? A São replicata. várias amostras. Foram 4 plasmas são normais, 4 plasmas diferentes, um plasma lipêmico e um plasma imunizado, e uma amostra de líquido, que é o limite inferior, e uma amostra de padrão interno. Tá. Esses dados eu não lembro de ter visto. Eu não lembro de ter visto essas especificações no artigo. Uhum. Também. Seria legal você adicionar, né, a diferença. Só mais algumas coisinhas. Em relação ao padrão interno, geralmente a gente faz os cálculos usando a razão entre a área que você observou do seu analito e a área do padrão interno. Você fez isso ou não? Para calcular a resposta? Isso. A resposta só foi calculada no efeito matriz. Em todos os outros ensaios foi calculado por área. Foi a área direto? Sim. Tá. Então você não precisava usar... Então você não precisava usar o padrão interno? Sim. Porque o padrão interno serve para você diminuir esses efeitos, né? Faz sentido. De interferência. Se você não está fazendo a razão de uma área pela outra, então você não precisava ter adicionado o padrão interno. O padrão interno, certo? claro, né? Eu teria usado o acetato, que é muito mais barato e que é um medicamento que é utilizado. Uhum. Como eu falei, então, eu não vi esses valores de razão nas tabelas. Eu não sei se você vai adicionar, se vale a pena. Eu senti um pouquinho de falta também no trabalho de cromatogramas do padrão e da amostra. Você só coloca um padrão e o deuterado, só. Só comparando os dois, que dá o mesmo tempo de retenção. Então, eu acho que eu senti um pouquinho de falta da amostra, para ver quais são os picos, como é esse perfil cromatográfico da amostra. Senti falta também dos valores de coeficiente de correlação. Você tem esses valores? Tenho, posso colocar. E que são da ordem de... Eu gostaria de ter colocado mais, mas eu fiquei com medo de ficar mais extenso. Tá. Como eu falei para você, eu acho que eu tiraria um pouquinho da parte introdutória, né, falando o que é a técnica, quais, e inclusive tem alguns lugares que você fala dos métodos de ionização, você só usou um, só fala do que você usou, os detectores, você só usou um, só fala do que você usou, entendeu? Concentraria um pouquinho mais essa parte introdutória e aumentaria a parte da discussão, que está bem legal. Bom, falando mais uma vez, quanto foi mais ou menos esse valor de R que você obteve das curvas analíticas? A maior parte foi 0,99. Tá, 2 noves. Sim. Não, acho que foram 3. Eu tenho esses valores também. Sabe onde você coloca as tabelas e embaixo as equações? Sim. Então, coloca o R ali também, para a gente acompanhar. É legal, tá bom? Se quiser colocar o R normal, o R quadrático, tanto faz, mas é um parâmetro que a gente já olha e fala, nossa, a correlação foi super legal, tá? O teste que ela está fazendo está ficando bonito, a curva está linda, então é um resultado que dá mais confiabilidade, né, dos seus dados. Demonstra o ajuste da curva, né? Como eu falei, outras tabelas, tem várias tabelas que eu adicionaria as legendas, tá? Letra menorzinha embaixo, a legenda para a gente acompanhar. Eu não sei se você sabe fazer, se você colocou, se vocês utilizam, né? Colocar gráfico de resíduos. Não utilizo. Então, porque, como eu vi que você fez bastante curva, o gráfico de resíduos, ele te dá uma distribuição, uma dispersão desses valores, né?
em relação à curva. Então, é legal você observar, talvez os seus resultados fiquem bem legais num gráfico desse tipo. É só uma sugestão. Na curva que você colocou, exatidão e precisão, você tem um N lá, acho que é igual a 5. Você já falou, são 5 injeções diferentes de 5 amostras diferentes, né? Uhum. Tá. Eu colocaria também o valor médio mais ou menos o desvio padrão, com o resultado final, tá bom? E em relação às quantificações, quantas curvas você preparou? Uma única curva e usou ela para todas as quantificações, ou todo dia você preparava uma curva? Foram 3 curvas de calibração, e no primeiro dia foram preparadas 2, e aí na RDC pede que pelo menos uma delas seja preparada em dias diferentes. Então, no segundo dia foi preparada uma terceira. Precisão intradiária, né? Tá. Tá bom, então. Eram essas as minhas colocações. Parabéns, Priscila, o trabalho está muito interessante, tá bom? Era isso que eu tinha para perguntar. Muito obrigada. Obrigada, professora Adriana. Algumas coisas que você mencionou, na verdade, são, assim, um pouquinho da área, né? Como a Priscila trabalha no laboratório, e eu já fui coordenadora de laboratório de bioequivalência, acho que eu consigo falar um pouco melhor aí sobre alguns aspectos, e eu concordo com ela na forma que ela colocou, por isso que, inclusive, ficou dessa maneira. A questão do padrão interno, costume mesmo usar o deuterato, por conta, inclusive, do massas, tá? Então, é um costume, tá? Não é por conta do HPLC, porque vai sair no mesmo tempo de retenção. A coluna cromatográfica não tem como diferenciar mesmo, essa diferença de 4 unidades só de massa, mas é por conta da espectrometria de massa. Mas, enfim, então, algumas coisas eu vou conversar com a Priscila para a gente acertar. Eu agradeço aí os comentários, e aí a gente vai colocar na versão final os ajustes que forem pertinentes, tá bom? Muito obrigada, professora Adriana. E agora, então, passando a palavra para o professor Jefferson, para fazer os seus apontamentos. Professor, o microfone está desligado, eu acho. Então, tá bom. Então, boa noite a todos, tá? Boa noite. Eu agradeço o convite, né? Então, agora, se vocês não estiverem ouvindo, né, me avisem aí também, para ver se eu resolvo aqui o problema, ok? Obrigado, Glaucia, pelo convite, né, da apresentação de TCC. Obrigado, Priscila, tá, pela sua apresentação, e obrigado, professora Adriana, que já fez diversos comentários que eu também ia fazer, então simplificou bastante a minha vida, ok? Bom, quanto ao trabalho em si, né, eu gostaria, Priscila, que você me esclarecesse, assim, né, que não é exatamente da minha área, né, o tratamento de dados, sim, mas o trabalho que você fez, existe uma orientação em relação aos parâmetros do que você avaliou, né, ou seja, os critérios que você está usando para validação, em relação à própria metodologia analítica em si, tá? Ou você fez o desenvolvimento desse método em algum momento? Os parâmetros da validação utilizados foram da RDC 27, de 2012, e esse método validado eu desenvolvi, pesquisei em artigos e fui desenvolvendo, até chegar num resultado que foi legal. Ok. Em relação ao método que foi desenvolvido, aquela questão de sobreposição de pico, melhorar um pouco a resposta, isso daí que você apresentou para a gente foi realmente a melhor condição, então, que você obteve? Sim, foi a melhor condição que eu obtive naquele momento. Certo. Uma coisa que, nas tabelas que você apresentou, né, dos critérios de avaliação, né, de validação, você tem diversos valores, né, e você geralmente nas tabelas aí, você apresenta alguns desses valores e depois você trabalha com valor médio, né, e segue toda a análise em cima disso daí, né.
o que me chamou a atenção, né, foi principalmente nos métodos onde você está avaliando a questão da estabilidade, tá? Esse daí seria mais importante, assim, mas para os demais também. Seria assim, esse valor que você está obtendo como resposta está dentro do valor que é esperado? Porque uma coisa é quando você avalia, né, você pode estar recebendo, né, você está identificando o mesmo valor, ok? Então os valores estão bastante próximos pelo que você apresentou, mas aquilo ali, ele está coerente com aquilo que você estava esperando para aquela análise? Sim, o senhor acha importante demonstrar isso no trabalho? Não, desculpa, é mais uma pergunta assim, olha, vamos imaginar assim, tá? Se eu tenho uma amostra lá né, que está lá com uma concentração de 20 miligramas por litro, eu estou fazendo um ensaio de estabilidade, eu estou considerando isso daí ao longo do tempo, eu vou pegar amostras depois de um tempo que ela está armazenada. E aí, assim, esse valor, né, digamos assim, isso daí, desculpa, é falta de entendimento meu mesmo do próprio método aí. Mas, digamos assim, se você faz lá 3 análises, identifica como 15 miligramas por litro, né, as 3 corridas você identificou a mesma coisa, né, mas não está coerente com os 20 que você teria no começo. Eu não sei se faz sentido essa minha pergunta. Talvez a Glaucia também possa te ajudar aí. Okay? É mais assim, aquele valor que você está apresentando, ele está coerente com o valor que era esperado. É só isso, é uma dúvida mesmo. Assim, todos os valores estavam dentro do esperado, professor. Então, assim, se você analisar... Pode falar, desculpa. Eu que peço desculpa. É tipo assim, então, quando você colocou lá amostras, por exemplo, do teste de estabilidade lá, amostra 1, 2, 3, todas elas ficaram aquele mesmo período no freezer, ok? Sim. Uhum. E se você preparasse uma amostra da mesma concentração, a resposta também seria igual àquela lá que foi apresentada no teste de estabilidade? Professor, assim, eu acho que eu não entendi mais ou menos o que você está falando. Por exemplo, no caso de ciclos de congelamento e descongelamento, nós fazemos até 5 ciclos. Que na RDC, se não me engano, pede no mínimo 3 ciclos. Mas eu poderia fazer mais. Ou, por exemplo, o tempo de estabilidade de curta duração. Eu posso deixar mais tempo, mas a gente estabelece um tempo, um período X para fazer esses ensaios. Tá ok. E você teria alguma sugestão de continuidade de trabalho, Priscila? Alguma coisa que você gostaria de fazer e ainda não deu tempo? No trabalho? Isso. Sim, com certeza. Eu gostaria de colocar as unidades que a professora sugeriu. E a igual você tinha me apontado na semana passada, acho que é importante demonstrar. Ok. Então, você sugeriria isso se fosse uma continuidade. Imagina um outro aluno vai conseguir trabalhar também nisso daí, alguma dificuldade que você teve, aí seria isso, então. Ok. Professor, fala de Sim? novo. Como? Eu não entendi o que o senhor falou, deu uma cortada aqui. Não, que é importante, né, o aluno ter uma percepção daquelas dificuldades que ele encontrou no trabalho e deixar como uma possibilidade de uma execução futura, né? Como você está trabalhando na área, acho que é mais fácil você identificar essa questão. Então, de Nessa repente... parte dos resultados, nas discussões em si, eu acho que é mais tranquilo para mim, mas todo o trabalho assim, que a gente faz, nada é fácil. A gente tem que estudar também, tem que trabalhar e tentar melhorar, né? Tá joia, tá certo. Bom, Priscila, eu agradeço. As sugestões de texto, depois eu te encaminho aí, né? Encaminho para a professora Glaucia, ela discute aí com você, ok? Tá bom. Então tá. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, professor. Obrigada, professor Jefferson, pelas considerações. Acho que o único aspecto que a gente podia reforçar, né, Priscila, é que realmente a validação que ela fez foi seguindo a RDC
que é de bioanalíticos, né, então é própria para métodos bioanalíticos, e inclusive quando esses tipos de métodos seguiam a 899, que a professora Adriana até citou, né, a robustez era da 899, ela se mantém em métodos analíticos pela 166, né, RDC 166, mas métodos bioanalíticos têm uma característica um pouco diferenciada. Então, o trabalho da Priscila atendeu todos os critérios da RDC, mesmo que quem é da área analítica estranhe algumas questões. Então, os desvios excessivos, né, porque a margem de coeficiente de variação é maior mesmo, essas técnicas de avaliar a estabilidade, que é um pouco mais exaustivo, que a gente não tem o mesmo tipo de preocupação, porque não é uma amostra biológica, né, no caso de métodos analíticos. Aí a professora Adriana questionou a temperatura, por exemplo, do cooler. Então, é o cooler aonde a gente coloca no autosampler o nosso carrossel, o nosso rack. Então, o equipamento que foi usado é o PLC da Waters, ele tem essa característica e geralmente se aplica mesmo 10 graus, que é para manter um pouquinho mais de estabilidade no próprio momento ali esperando a injeção. Então, tem sim algumas características, né? Mas... Cláudia, Oi. deixa eu só perguntar mais uma coisinha em relação a isso. Eu fiquei bastante curiosa em relação a isso. A gente trabalha muito com um detetor de UV. Então, a maioria das vezes é o detetor de UV. Então, eu não tenho nenhum detetor lá que eu consiga quantificar igual a técnica que vocês utilizaram. Por isso, o meu questionamento. Certo. E a diferença entre a temperatura da amostra e a temperatura quando chega na coluna é muito grande. Não é? Cerca de 35 graus. Sai de 10 para 45, acho que está a coluna no forno. Isso não tem influência? É uma pergunta prática, eu estou perguntando mesmo porque eu não conheço o método, não sei como funciona, por isso que eu estou perguntando. Então, tem várias técnicas, inclusive analíticas, que a gente, quando pode trabalhar com um tipo de equipamento que tem cooler, acaba mesmo colocando a amostra em temperaturas menores por causa da estabilidade do fármaco. No caso de métodos bioanalíticos, essa é uma conduta bem comum por conta mesmo da extração que é realizada e a gente quer manter, então, essa estabilidade do próprio resíduo do fluido que ainda se mantém lá para que a gente possa avaliar o analito. Como o volume de injeção é extremamente pequeno, essa diferença de temperatura, ela não vai causar problemas, porque não tem nenhum parâmetro físico-químico que esteja envolvido, então, diferença de massa, parâmetro de difusibilidade, que poderia impactar na questão cromatográfica em si da separação, que possa sofrer esse tipo de impacto com a mudança da temperatura, por conta, inclusive, até do volume que a gente está introduzindo na coluna, que é muito reduzido. E a própria coluna não vai sentir, justamente porque é um volume muito pequenininho. Se fosse uma quantidade de amostra a ser introduzida maior, aí eu concordo com você que poderia até ter um impacto aí de gradiente de temperatura, mas nessas condições não acontece. Tá, então, no caso, por ser um UPLC, essa influência é mínima. Se fosse um equipamento de HPLC, talvez, que a gente acaba injetando às vezes 10 microlitros, 20 microlitros, dependendo do equipamento, isso influenciaria nessa poderia influenciar por conta do próprio equilíbrio, né, que você vai estar perturbando. Mas, no caso, o volume de injeção foi muito reduzido e eu, particularmente, nunca vi acontecer problema por conta dessa diferença de temperatura, não. O que acontece é que, se não usar esse recurso aí da pequena temperatura para a amostra, acaba ficando mais instável por conta aí de esperar chegar mesmo no momento da injeção. Tá, ok. Obrigada, Gláucia. Imagina. Bom, então, acho que a Priscila pode reforçar alguns aspectos no trabalho dela, né, como eu já falei. Tem algumas coisas que acabaram ficando em cima da hora, né, Priscila? A questão das unidades da tabela, tudo isso. E aí a Priscila vai ter 15 dias para fazer essas correções, tanto a professora Adriana quanto o professor Jefferson vão entregar
a cópia corrigida também, né, para fazer aí alguns ajustes. A Priscila ficou bastante preocupada com a questão de páginas, né, porque a gente excedeu um pouco o que seria o esperado aí em relação ao número de folhas aí do trabalho, mas vamos tentar manter algumas características, acrescentar algumas outras e ainda assim não exceder demais o próprio volume de texto, tá bom? Então, agora a gente vai ter que se retirar aí, tá? Vou ter que pedir para todo mundo que está presente, fora os membros da banca, logicamente, e a gente, então, vai fazer aqui a deliberação em relação à aprovação da Priscila, tá bom? Priscila, daqui a 10 minutinhos, você pode retornar para a gente te passar o resultado, tá? Até já. Até já, obrigada. Eu vou interromper, né, a gravação.